Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal aí JSA Invest. E hoje aí, como muitos de vocês estão pedindo aí, a gente vamos estar falando aqui especificamente nesse vídeo sobre aí os ETFs do Nubank que foi lançado aí recentemente. E a gente vamos ler aqui algumas informações, vamos ver o que de fato é esses tais ETFs aí que tanto vem se falando aí nos últimos dias. Mas antes disso, vou pedir para você que está chegando aí ao canal e ainda não é inscrito aí, apoie o canal com a sua inscrição, vai ser muito importante tanto para mim quanto para a comunidade, porque assim a gente leva informações como essa para quem não tem acesso, né, fácil a essas informações. E você que já é inscrito, continue aí colaborando, deixando o seu like aí no conteúdo, porque assim você contribui aí na divulgação aí para mais pessoas. Estou aqui, pessoal, no site oficial aí, né, do Nubank aí. A gente vamos estar falando um pouco aí sobre esses ETFs que foi lançado aí em parceria com a B3. O vídeo pode ficar aí um pouco alongado aí, né, devido às informações aí, mas é bom que você aí acompanhe até o final, justamente para você ter essas informações aqui, porque é informações dadas diretamente aí pelos criadores desse ETF, tá? Então, já de cara aqui a gente temos aqui os dois, né? O NDIV11 e o NSDV11, tudo sobre os novos ETF do Nubank, né? Como eles vêm trazendo aqui. E mais a parte de baixo aqui, eles vêm trazendo aqui os comentários, explicando o que de fato é esses, esses ETFs, né? Um dos ETFs é o primeiro do Brasil a distribuir dividendos mensais e o outro reinveste os valores, né, para aumentar o potencial de rentabilidade. Ativos segue o índice, né, que é o índice Bovespa da Bolsa Brasileira, né, que é o Bovespa Smart Dividendos B3, que foi criado aí em parceria entre Nubank e B3, tá? Mas a parte de baixo aqui a gente consegue ver de fato aqui algumas informações, como que teve o nascimento aqui, né? Ele conta a história do banco, como que o Nubank nasceu, qual foi o fundamento desse banco, né? A gente sabe que o Nubank aí foi um dos pioneiros aí no setor de bancos digitais, né? Trazendo aí bastante prática no dia a dia aí das pessoas. A gente dependia muito dos bancões, então a gente não tinha tanto acesso como a gente tem hoje. A gente consegue fazer tudo de casa, coisa que antes era difícil você fazer. Então, o Nubank aí é um dos pioneiros aí nessa área, tá? O Nubank nasceu em 2013 para acabar com a complexidade, né, do sistema financeiro e devolver às pessoas o controle sobre seu próprio dinheiro. A inovação sempre esteve no nosso DNA e desde o início desenvolvemos produtos e serviços capazes de gerar impacto não só na vida dos nossos clientes no Brasil, mas no mercado como um todo. Ou seja, foi o que eu acabei de falar para vocês, né? O Nubank aí foi um dos pioneiros aí a estar inovando aí nessa área dos bancos digitais, de você poder fazer tudo com essa, né, com essa prática de dentro da sua casa. E aqui ele já começa falando aí sobre os ETF deles, né, que foi lançado aí recentemente, no Renda, né, que é o que vai pagar dividendo para você, e Bova Smart Dividendos, que é o NDIV11, o primeiro do Brasil com pagamento mensais de dividendos, e o Nu Ibov Smart Dividendos, NSDV11, né? São os dois aí ETFs. A gente vai ver mais na parte de baixo aí a diferença entre eles aí, e eles vão trazer aí bastante dados importantes aí falando sobre esses ETF. Os dois ETFs têm como referência o índice Bovespa Smart Dividendo B3, que foi criado em uma parceria entre o Nubank e a B3, a Bolsa do Brasil. Os ativos estão disponíveis no app do Nu, né, que você pode comprar direto pelo aplicativo do Nubank digital e na plataforma da Nuinvest, bem como nas demais corretoras e plataformas de investimento vinculado a B3. Ou seja, tanto você pode comprar diretamente pelo aplicativo do Nubank, você pode também acessar na corretora, depois a gente vai lá na corretora dar uma olhada lá como que tá.
E também você tem a opção de comprar aí em qualquer outra corretora que você investe. Você não precisa ser cliente aí do Nubank ou cliente da Nuinvest. Você pode comprar em qualquer outra corretora ou até mesmo aí nos bancões aí que tem a plataforma de investimento vinculada à B3, beleza? Abaixo confira todos os detalhes sobre os ETFs e é isso que a gente vai ver aqui, né? O que é e como funciona um ETF? O ETF é a sigla, né, que dá aí o nome, né, o ETF, né? Eles explicam aqui que acompanha alguns índices. A gente tem aí alguns bem conhecidos, que é o IVVB11, temos também bastante aí do americano, né? Na prática, os ETF funcionam como cestas cheias de ações. Ou seja, vou dar um exemplo claro aqui para você e você já vai entender de fato, você já vai matar a charada. Vamos falar aqui da nossa linguagem, tá? Você vai em uma feira, você vê lá várias barracas de frutas e você resolve parar em uma dessas barracas. Então, lá naquela barraca tem vários tipos de frutas separadamente, tem maçã, tem goiaba, tem uva, tem tudo que você imaginar ali. Mas você resolve comprar ali, você vai comprar uma diversidade de frutas. Você pode pegar cada uma particularmente, você pode pegar uma maçã, você pode pegar uma uva, você pode pegar uma manga, enfim. Mas o feirante também tem a possibilidade de ter uma cesta pronta com todas aquelas frutas diversas e te oferecer um valor X por elas. É a mesma coisa do que acontece com o ETF. O ETF juntou uma cesta de frutas com diversas frutas juntas e está te oferecendo ali um valor por aquele pacote, por aquela cesta cheia, ao invés de você comprar uma ação individual para você ter ali o mesmo que o ETF tem, ele te oferece essa possibilidade de você comprar uma cesta já montada com todas ali aquelas empresas que foi analisada por técnico, né, por pessoas qualificadas do setor, do que você sair comprando em uma. Ou seja, tem aí já um ponto inicial aí, tá? Criado na década, né, de 1980 nos Estados Unidos, o ETF é muito famoso em outros países. Lá é possível encontrar esses fundos com as mais de variedades classes de ativos para investimentos. Aqui no Brasil ele foi lançado em 2004, ou seja, você vê que o Brasil sempre foi um país aí muito atrasado na parte de investimentos. É tanto que hoje mais da maioria da população não tem educação financeira. Por quê? Porque eles não querem que você aprenda isso. Porque eles precisam de você ali, sem ter conhecimento de nada, para te usar do jeito que eles bem entendem. Então fica aí a dica aí, tá? Corra atrás, busque seus objetivos, tá? Atualmente existe ETF como, né, o Índice de Governança Corporativa, IGC, Índice de Sustentabilidade Empresarial, ISE, Índice de Dividendos, né, que você tem aqui o IDIV e o SP500, é um dos bem conhecido aí, né? Um dos principais índices do mercado americano de ações. O que são os ETFs NDIV11 e NSDV11? Aqui ele já vai trazer um resumo sobre isso também. O Nu Renda, que é o primeiro, né? Lembra que eu falei para você? Renda você vai ter todos os meses, tá? A mesma coisa dos fundos imobiliários. A maioria é segmento renda, tá? Porque ele vai te pagar todos os meses. NDIV11 e o Nu Ibov Smart Dividendos, NSDV11. São dois ETFs que têm como referência o índice Bovespa, que é o índice brasileiro, Smart Dividendos B3, criado a partir de uma parceria entre o Nubank e a B3. Enquanto o NDIV11 é o primeiro ETF que paga dividendos mensais aos cotistas aqui no Brasil. Acabou meio que saindo fora aí, mas continuando, né? É o primeiro que paga dividendo, né? O NSDV11 reinveste os valores no próprio fundo, o que gera maior potencial de retorno aí, pensando aí no longo prazo. Os dois ETFs são geridos pela Nu Asset, né? Então tem aí uma gestora bem qualificada por trás disso aí que vai gerir tudo isso aí justamente para te dar a maior segurança.
aqui ele diz, né? Antes de saber mais detalhes sobre os produtos, confira como funciona o índice Bovespa Smart Dividendos B3. E aqui ele já vai trazer para a gente, né? O Ibovespa Smart Dividendos B3, novo índice da B3, é focado em empresas que pagam mais dividendos, ou seja, eles reuniram ali as maiores empresas pagadoras de dividendos e fizeram aí esse combo aí que é exatamente a cesta de frutas que a gente comentamos lá no começo do vídeo, tá? O Ibovespa Smart Dividendos B3 é um índice Smart Beta focado em selecionar empresas pagadoras de dividendos que fazem parte do Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores do Brasil. Porque aqui a gente consegue ver, né, esse símbolo aqui. Sempre que você ouvir essa palavra beta, é porque é algo que está começando, é algo novo, tá? Então, é uma versão que ainda vai ser estudada para saber se de fato vai ser bem sucedido ou não. Mas a gente vai acompanhar aqui as informações na parte de baixo e a gente vai vendo aí como que vai funcionar. No mercado financeiro, o Smart Beta é o nome dado a um índice criado a partir de outro índice. Nesse tipo de fundo, o objetivo é aprimorar a estratégia na tentativa de superar o índice de referência. Ou seja, eles criaram esse índice novo baseado em um que já tem, com a expectativa desse novo superar o antigo. Então, já fica aí um ponto de alerta sobre isso aí. O Ibovespa Smart Dividendos B3 é o primeiro derivado do Ibovespa. Ele faz uma relação inteligente de empresas que fazem parte do Ibovespa e que pagam dividendos aos acionistas de forma recorrente. As ações dessas companhias serão usadas para compor os novos ETF do Nubank, ou seja, eles pegaram ali basicamente as empresas da Bolsa de Valores ali, as mais constantes em pagamento de dividendos, montaram essa cesta de frutas que eu estou falando para vocês e através dessa cesta de frutas vai ser gerado uma renda e essa renda será distribuída aí aos cotistas, aos acionistas. Então, já fica aí mais um ponto de atenção e eu vou explicar para vocês por que esses pontos de atenção que eu estou falando, tá? Como é feita a relação das empresas que fazem parte do índice Bovespa Smart Dividendos B3? Para fazer a seleção inteligente das empresas que irão compor o Ibovespa Smart Dividendo B3, alguns critérios são levados em consideração. Recorrência no pagamento de dividendos, como vocês veem aqui, para selecionar as empresas que mais pagaram dividendos dentro da carteira teórica do Ibovespa, foi calculado o dividend yield de todas elas em um período de 6 anos. Ou seja, eles fizeram a carteira teórica, colocaram essas empresas dentro dessa carteira teórica, como se eles tivessem começado esse ETF há 6 anos atrás. E o resultado a gente vai estar vendo aqui mais para frente que eles vão estar falando para a gente. Esse indicador mostra quanto uma companhia distribuiu de dividendos em relação ao preço das suas ações. Depois da conta, as empresas foram ordenadas do maior para o menor dividend yield. Os ativos que vão compor o Ibovespa Smart Dividendos B3 são os primeiros 25 dessa lista. Então eles fizeram lá uma carteira teórica com várias empresas, foram estabelecendo ali critérios. As que não fazia sentido foi sendo retirada, ficou apenas aquelas constantes nos pagamentos de dividendo. Peso na hora de compor o índice. Para definir o peso que cada ação terá dentro do índice, foi criado um dividend score, ou seja, algo ali que foi feito como um filtro, né, para filtrar as informações ali, apenas as mais relevantes. Ou seja, cada ativo recebeu uma pontuação de acordo com alguns critérios pré-definidos. Além da recorrência de pagamentos de dividendos, foram analisados ainda quais empresas pagaram os maiores valores nos últimos 6 anos e se as companhias tiveram uma variação muito grande nesses valores do período.
Todos esses cálculos são feitos a cada 4 meses, ou seja, a cada 4 meses vai ser feito esse cálculo para fazer o rebalanceamento aí da carteira desse ETF. Pela área de índice da B3, no mesmo período de rebalanceamento do índice Bovespa, a partir daí é gerada uma nova carteira teórica para o Ibovespa Smart Dividendos. Ou seja, se eles fazerem o balanço ali e eles verem que tem empresa que fugiu daquele critério, será substituída por outra, ou seja, terá uma carteira teórica sempre acompanhando essa carteira principal, justamente para fazer ali uma dimensão de como está sendo o comportamento desse novo índice. Rebalanceamento é quando a B3 refaz os cálculos determinados na metodologia do índice e define sua nova composição. Quais as vantagens dos ETFs NDIV11 e NSDV11? Confira as seguintes principais vantagens dos ETFs da Nubank. Renda passiva, né? O ETF NDIV11 é o primeiro do Brasil a distribuir dividendos mensais para os seus cotistas. Reinvestimento no caso do ETF NSDV11, os dividendos serão reaplicados para aumentar ainda mais o potencial de rentabilidade ao longo prazo. Transparência: os ETFs são negociados na Bolsa de Valores, replicando índices públicos e têm sua carteira divulgada diariamente. Isso significa que você pode saber exatamente em qual empresa o ETF investe, com qual percentual e como foi o desempenho de cada uma delas e do fundo como um todo ao longo do tempo. Mais abaixo aqui a gente já consegue ver diversificação. Ao investir em ETFs, o risco de aplicar em empresas endividadas, individuais, na verdade, desculpa, fica diluído, ou seja, é como se você tivesse investido um pouquinho em várias empresas, aumentando a diversificação da sua carteira. É como eu acabei de falar para você. Você vai ter uma cesta ali com várias frutas, tá? Você vai comprar aquelas várias frutas, que são frutas diferentes. Aqui também funciona que são empresas diferentes. Você vai levar uma cesta para casa compondo tudo aquilo que é exatamente o ETF. Ao você comprar o ETF, você vai estar investindo, se eu não estiver enganado, em mais de 21 empresas dentro desse combo. Então, o seu risco ali é diluído, porque você tem vários segmentos, várias empresas dentro daquela cesta, ou seja, várias frutas dentro daquela cesta. Baixo custo. ETFs costumam cobrar taxas mais atrativas quando comparados aos tradicionais fundos de gestão ativa do mercado. No caso dos ETFs NDIV11 e NSDV11, a taxa de administração é de 0,5% ao ano, bem abaixo da média do mercado, e não há taxa de performance. A gente sabe como que ele quis dizer aqui da gestão ativas, né? Que é no caso aí dos fundos imobiliários. Vou dar um exemplo para vocês dos fundos imobiliários. Tem fundos imobiliários que cobram 0,95, tem fundos imobiliários que cobram 1%, 1,20%. Então, são diversas, né? Diversas taxas. No caso aqui, cobra aí uma taxa de 0,5%. Liquidez, né? Por serem negociados na bolsa, o dinheiro resgatado dos ETFs fica disponível na sua conta em até 2 dias úteis. Eles podem ser comprados ou vendidos durante todo o horário de operação do pregão da bolsa. Ou seja, você vai comprar como você compra ações, como você compra fundos imobiliários, também você vai investir aqui nos ETFs no mesmo horário com os mesmos critérios, né? Qual a diferença entre os dois ETFs? O Nu Renda, Ibov Smart Dividendos, NDIV11, é o primeiro ETF do Brasil que paga dividendos mensais ao cotista. Já o Nu Ibov Smart Dividendos, NSDV11, foi pensado para os investidores que preferem buscar mais potencial de retorno, isso porque ele reinveste os dividendos no próprio fundo e por isso tem
um potencial de valorização ainda mais alto ao longo do tempo. Quanto custa investir nos ETF do Nubank? Inicialmente será possível investir nos dois ETF a partir de R$ 100, valor correspondente a uma cota, mas você tem a liberdade para aplicar valores maiores, ou seja, você tanto faz um como o outro, custará ali R$ 100 ali, que é o preço estimado. A gente vai dar uma conferida depois lá na corretora para a gente ver quanto que ele está sendo negociado nesse exato momento. Quanto rendem os novos ETFs do Nubank? Os ETFs NDIV11 e NSDV11 são investimentos de renda variável, como o próprio nome diz. A rentabilidade pode variar e por isso não pode ser garantida. No entanto, os ativos acompanham o desempenho do índice Bovespa Smart Dividendos B3, ou seja, renda variável a gente sabe, né, que ela pode oscilar para cima ou para baixo. Ela nunca vai estar ali sempre com o mesmo valor. Então, fica aí a dica. O rendimento dos ETFs NDIV11 e NSDV11 pode oscilar. É como ele acabou de dizer assim. Sim, os ETFs são investimento de renda variável negociado na bolsa de valores, sendo assim então sujeitos aos movimentos do mercado, como mudanças na economia ou no desempenho de empresas específicas, por exemplo. Por isso, é esperado que ocorram variações no valor dos seus ativos. Há eventos que podem impactar mais e outros menos. É o que eu acabei de falar para vocês, né? A gente depende aí do ciclo da economia, então é a mesma coisa de você estar investindo em uma cota em fundos imobiliários, cota em ações, que você vai ver ali oscilando a todo momento. Essas oscilações podem até assustar investidores iniciantes. Aqui eles já estão deixando aqui, tá? Uma dica principalmente para os investidores iniciantes que não tem tanta didática ali em renda variável, então ele já está explicando aqui para você tomar cuidado, tá? Mas vale lembrar que a Nu Acert tem um time de especialistas que faz uma gestão profissional dos nossos ETFs. Além disso, eles passam por uma atualização periódica que segue os rebalanceamentos do índice Bovespa Smart Dividendos. A metodologia do índice é fruto de uma parceria entre a Nu e a Nu Invest, né, que é a B3 lá, e a Nu Invest, ou seja, eles vão fazer aí sempre esses estudos aí para saber de fato o que está acontecendo, né? Lembrando que a Nuacert adota uma estratégia de longo prazo em seus investimentos. Eles já estão falando aqui que você que busca aí um retorno a longo prazo, isso aqui não é para você, porque todo o estudo que foi feito aqui foi jogado aí a longo prazo. É tanto que foi criada uma carteira teórica aqui com 6 anos jogado para trás. Então, você já tem aí uma noção que será investimento aí pensando sempre a longo prazo, né? Quais taxas são cobradas? Como fica o imposto de renda? Isso aqui é uma parte muito importante, principalmente para você aí, investidor iniciante. A experiência de investimentos do Nubank foi feita para ser clara e justa. Isso significa que a cobrança não tem letras miúdas ou taxas impossíveis de entender. No caso dos ETFs NDIV11 e NSDV11, a taxa de administração é de 0,5% ao ano, já está falando aqui de novo, e não há cobrança de taxa de performance. Em outras palavras, os ETFs do Nubank têm tarifas bem abaixo da média do mercado, já que muitos fundos de ações costumam cobrar 2% ao ano de taxa de administração, além de uma taxa de performance de 20% sobre os resultados positivos que ficarem acima do Ibovespa. Imposto de renda. Os dois ETFs têm incidência de imposto de renda, IR. A alíquota que incide sobre esse tipo de investimento é de 15% sobre o ganho líquido, independentemente do prazo da aplicação. Não existe isenção para vendas no valor de até R$ 20.000, né, que é no caso, está citando aqui no caso das ações, como acontece com as ações. A pessoa que investe em ETFs é a responsável
por calcular e escolher e recolher o imposto de renda e emitir e pagar o DAF até o último dia do mês seguinte ao da operação que teve lucro, portanto, cabe a você, investidor, calcular e pagar o IR devido sobre o ganho líquido utilizando a DAF. Aqui ele vai trazer mais algumas informações. Vale destacar ainda que há retenção de IR na fonte de 0,00 por 5, né, sobre o valor de venda. Ou seja, é a mesma cronologia lá dos fundos imobiliários, tá? Se você vender, aqui algum exemplo aqui, né? Para a gente entender melhor, né? Se você vender 30 mil reais, né, 1,50 de 30 mil ficarão retido mesmo que você não tenha lucro na operação. Ele está falando aqui que mesmo assim vai ficar lá retido 0,005% mesmo que você não tenha lucro, tá? Então preste bem atenção sobre isso aqui. Esse IR retido na fonte poderá ser utilizado pelo investidor para deduzir no imposto devido sobre ganhos líquidos apurado no mês e para compensar com IR devido sobre ganhos líquidos apurado em meses subsequentes. Ou seja, se você teve prejuízo ali, aquele valor vai ficar retido, aquele valor pode ser abatido nas suas vendas futuras. Já as operações de day trade, né, ele está falando aqui aquelas pessoas que vendem e compram a todo momento, já é um pouco mais aí complexo. Eu não vou nem estar entrando nessa parte aqui, né, porque a gente estamos falando aqui de investimento a longo prazo. No caso dos dividendos que são distribuídos pelo ETF NDIV11, a tributação é descontada diretamente na fonte e é de 15%, ou seja, dos seus dividendos que você receber ali, você vai ter que pagar 15%. E como que será feito esse pagamento? Esse pagamento será descontado antes mesmo do ETF distribuir para você. Por exemplo, se o ETF pagou R$ 1 por cota, por ação, né, que você tem lá, se ele te pagar R$ 1, você vai receber 85 centavos. 15 centavos já vai ficar retido antes mesmo de cair na sua conta lá na sua corretora. Então, se ele te pagar R$ 1, 15 centavos fica retido, 80%, 85 é líquido para você. Então tem essa diferença aí. Ações e fundos imobiliários, a gente sabe que até o momento é isento. Então a gente precisa aguardar como que será o retorno desse ETF, justamente, né? Porque a gente vai ter que ser tributado aí em 15%. Então já fica aí a dica aí. Ou seja, os investidores recebem os dividendos já com o imposto pago, tá? Foi o que eu acabei de citar para vocês aqui. E aqui ele vem fazer como que você vai investir a respeito aí das compras, tá? Então isso aqui não vai fazer muito sentido aqui, essas informações. As informações mais importantes mesmo já ficou na parte de cima aí. Espero que você tenha entendido. E aí você, né, pause o vídeo aí, faça suas perguntas aí nos comentários aí, que na medida do possível aí a gente vai tá explicando aí sobre isso. Aqui é que nem eu falei para vocês, todas as informações mais importantes já foi falado na parte de cima. Aqui na parte de baixo ele vai estar apenas fazendo um resumo aí, como receber, né, quanto tempo o dinheiro vai cair na sua conta depois que você vender, como você vê aqui, ó, D+2, né, que é 2 dias úteis. Então é mais ou menos essas coisas aqui. Sempre tudo que foi feito aí já foi falado na parte de cima. Então vamos lá na corretora para a gente saber quanto de fato está custando aí esses ETFs no momento. Já volto com vocês. Já estou aqui na corretora, já até deixei salvo eles aqui, né? O primeiro aqui que a gente vai estar vendo é o que paga dividendos, né? Então a gente vai dar uma analisada nele aqui, que é o NDIV11, né? Nesse momento aqui ele está sendo negociado aqui por R$ 98,55. Ou seja, ele já deu aí uma caída boa aí desde o lançamento, que ele foi lançado aí com um preço inicial de R$ 100. Então, nesse momento aqui, ele está sendo negociado aí com desconto, tá?
O outro também vai seguir basicamente o mesmo critério, né? Também sendo negociado aqui, o outro está um pouquinho mais caro, né? Porque é o que paga dividendo e o que não paga dividendo. No caso desse aqui é o que vai fazer o reinvestimento dos seus dividendos automaticamente, que é o NSDV11. Está sendo negociado aqui na casa dos R$ 98,85. Um pequeno aí ágio referente ao outro, tá? Mas mesmo assim, todos aí andando aí praticamente juntos. Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi esse aí, foi só para estar falando um pouco aí sobre esses possíveis ETFs aí, né, que foram lançados recentemente. As informações ainda é pouca, a gente vai ver como que vai se comportar aí ao longo do tempo, saber também aí, né, quanto será pago de dividendos aí, a gente vai estar acompanhando, qual será as suas datas com. Então tem muitas informações aí para ser divulgada ainda e a gente vai acompanhando de fato aí o que vai acontecer. O que eu peço para você é justamente o seu apoio aí, você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva, porque assim você vai contribuir bastante aí, tanto com o canal, né, com a comunidade aí, e até mesmo comigo aí, para me inspirar, tá trazendo mais conteúdos referente a isso para vocês. E você que já é inscrito aí, eu peço o seu apoio total aí na divulgação dos conteúdos, e a forma mais fácil de você fazer isso é deixando o seu like, porque assim você me ajuda bastante. É apenas um clique aí na sua tela e você vai estar contribuindo e muito com o canal aí. Um abraço a todos, que Deus abençoe aí a vida de cada um de vocês. E assim que for surgindo mais informações, a gente vai trazendo, a gente vai esclarecendo. Um abraço a todos.